Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar a TP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, criei uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia, é 1% e o restante o trabalho que fazia. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos de volta, Rodrigo. Boa noite, estamos de volta, caro telespectador. Tô me achando com essa voz de radialista, de William Bonner. Gente, sejam bem-vindos a mais uma aula. E agora vamos falar sobre ela, a botânica. Vamos falar sobre as plantinhas. E antes de mais nada, eu sei que tem uma galera que não gosta. Fala assim, ai, eu não gosto de aula de planta. Tudo bem. Você pode não gostar, mas, gente, cai, tá? Existem várias e várias questões do Enem sobre plantas. Por exemplo, teve uma edição do Enem que rolaram 15 questões de biologia. Cara, umas 5 envolviam vegetais. Então não dá pra você abrir mão, gente. Não dá pra você falar assim, ai, eu não gosto de planta, e porque eu não gosto, não cai. Gente, dá inclusive pra fazer uma prova inteira com assuntos que você não gosta, tá? Dá pra fazer a prova toda. Então é muito importante ficar esperto, tá? A gente vai bater um papo aqui hoje sobre planta e tem que estar ligado. E quando eu falo assim, gente, ó, isso aqui é importante, pô, tu vai lá e anota. Tudo bem? Então vamos falar sobre os grupos vegetais, os grupos de plantinhas que nós temos. Gente, o primeiro grupo que nós temos são as briófitas. Para quem não lembra, olha aí, ó, são os musgos. Quem aqui nunca foi ali, ó, numa região de floresta e aí tinha aquela pedra meio molhada e tava cheio de musgo em cima, né? Então os musgos são os exemplos disso. Olha aí, ó. O João mandou assim, no Enem tem 15 questões de biologia? Geralmente sim, né? Porque são 45 de natureza, 15 de biologia, 15 de química, 15 de física. Às vezes tem tipo um 17, mas cara, gira em torno disso, né? Então, briófitas são os musgos. Nós temos mais exemplos aqui, ó, olha só. Briófitas aqui lindas, maravilhosas. Nós temos as pteridófitas. Tá vendo aqui, ó, gente? Samambaia. Cara, pteridófita é a alegria da vovó, né? Qual é aquela varanda de vó, casa de vó cheia de samambaia? Olha que coisa linda, né? Temos as gimnospermas, que o exemplo aqui, ó, são os pinheiros. E o grande pinheiro brasileiro se chama araucária. Cadê a galera que mora no sul do Brasil? Cadê? O pessoal que mora em Santa Catarina, mora no Paraná, no Rio Grande do Sul. Fala pra mim, onde você mora? Tem bastante araucária? Tem bastante essa árvore aqui? E nós temos as angiospermas. E deixa eu trazer um detalhe para vocês. Quando a gente olha para esse sufixo aqui, ó, esperma, isso quer dizer semente. Então o que seria a gimnosperma? Seria a semente nua. É a planta que produz uma semente que ela não tem nada ao redor, é só a semente. Já a angiosperma, o que é? É uma semente que tem algo ao redor. E qual é a roupinha? Qual é a caixinha que fica ao redor da semente, gente? Chama-se fruto. Então a grande diferença é que a gimnosperma é a planta que tem a semente, mas não tem o fruto. E quando a gente fala de angiospermas, ela tem a semente.
Começou o Mega Outlet da Paraverlis, miga. Tem oferta a partir de R$ 9,99. Não dá pra perder, né? Os seus queridinhos em até 12 vezes sem juros. Faça a sua escolha e garanta um tratamento de salão sem sair de casa. Esse aqui é um dos grandes segredos pra começar 2024 com o pé direito. Não deixe essa chance escapar porque o estoque é limitadíssimo. Acesse já www.paraverlis.com.br e garanta o seu cabelo dos sonhos. Corre e aproveite agora! Simplesinhas. Quando a gente pega agora o grupo dos vegetais que são chamados de superiores, a gente pode usar o termo fanerógama. A gente vai ver flor tanto aqui quanto aqui. A diferença é que a gimnosperma, ela tem um esboço de flor, não é uma flor completa. Aí tem autor de livro que fala que não tem flor, tá? Mas algo que ninguém discute, gimnosperma não tem fruto. E angiosperma é o vegetal que tem fruto. Então, guarda isso. Vegetal que é inferior não vai ter semente. Vegetal que é superior vai ter semente. Alguns vão ter só a semente e outros vão ter a semente envolvida num fruto. Tudo bem? Só que eu queria trazer um outro ponto para vocês. Presença de vasos condutores de seiva. Existe um negócio chamado de xilema que vai levar a água lá em cima nas folhas da árvore. Só que nem toda planta tem isso. Tem plantas que são chamadas de avasculares. São plantas que são chamadas de não traqueófitas. Tem plantas que não têm o tal do xilema. E aí o que vai acontecer? A água ela vai subindo de célula a célula, vai passando de célula a célula, ou seja, dá maior trabalho. E aí qual é o preço que essa planta paga? Ela tem que ser uma planta pequena, ela não pode ser uma planta grande. Porque para a planta atingir, sei lá, 30 metros, igual algumas árvores da floresta amazônica, sei lá, tem 70 metros. Cara, para isso acontecer, tem que ter xilema e floema. Então, quando a planta não tem xilema e floema, ela é chamada de avascular. Lembrando que A é A de quê, gente? De não. Então, ela não tem vasos condutores de seiva, ela não vai ter o xilema e floema. E aí, qual é a consequência disso? Ela vai ser uma planta de pequeno porte. O transporte ali vai ser só por osmose, passando de célula a célula. E o exemplo quem é? A briófita, que é um musgo. E tu pode perceber, gente, o musgo ele é pequititinho. Por quê? Tadinho, né? Ele não tem xilema e floema. E qual é o problema de ser baixo? Fala pra mim. Qual é o problema de ser baixo? Qual é o problema? O problema de você ser uma planta baixa é que as outras plantas fazem sombra em você. Isso não é legal. Agora, se alguém chegar pra você e falar assim, ô Osmar, ô Paula Veridiana, na pré-história havia musgo de 1 metro de altura. Diz pra mim, é verdade ou é caô? Gente, musgo de 1 metro de altura é caô. Porque em momento nenhum na história, musgo teve xilema e floema, que são os vasos condutores de seiva. Então, se ele não tem, ele só pode ser o quê, gente? Baixinho. Não dá nem para acreditar no musgo de 1 metro. Mas, na pré-história, havia relatos de samambaias de 30 metros de altura. Relato por quê, Rodrigo? Porque alguém te contou? Não. São relatos históricos, tá? Então, plantas que têm grande porte, vai ter xilema e floema, são chamadas de plantas vasculares. Porque tem o vasco? Não. É porque tem vaso condutor de seiva. E aí os exemplos seriam as pteridófitas, aqui entra a samambaia. Então, se alguém chegar para você e falar assim, tinha uma samambaia de 30 metros de altura na pré-história, eu acredito, porque aqui tem xilema e floema. E já as gimnospermas e angiospermas, ninguém questiona, gente. Tem árvores na Amazônia que chegam a 70 metros de altura. Tem pinheiro, gente, alto pra caramba, tá? E essa galera aqui pode ser grande porque tem xilema e floema. Tudo bem? Nossa, que maravilha, né? Maravilha, maravilha. Deixa eu ver aqui, ó. Eu moro em Ponta Grossa, terra da Vila Velha, né? E aí, Ponta Grossa, tem muita araucária? Deixa eu ver aqui, ó. Professor, Jefferson, o Enem costuma cobrar sim, né? Algumas estruturas vegetais. Mas eu vou mostrar daqui a pouco um diagrama, e esse diagrama já caiu várias vezes no Enem. Esse diagrama é o que tu tem que estar focado, tá? Pelo menos na aula de hoje, né?
Pô, aí, Renan, mandaram assim, ó, não fala de Vasco, senão a aula cai antes do horário. É sacanagem, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Olha aí, ó, o pessoal fica me zoando meu time, né? Que absurdo. Então, vamos lá. Cara, todos os vegetais, todos, briófita, pteridófita, gimnosperma, angiosperma, tudo quanto é planta, veio do mesmo lugar. E veio da onde, gente? Veio de um protozoário ancestral. Veio talvez de uma alga que a gente viu na semana passada? Não teve a aula, mas eu já gravei, tá disponível, né, para tu assistir. Então, na semana passada eu falei sobre, a aula semana passada foi sobre algas. E alguma alga daquelas multicelulares, que era um protoctista ancestral, ela não tinha tecidos. Esse era o motivo para as algas não fazerem parte do reino vegetal. Ela não tinha tecido. O que aconteceu? Elas ganharam tecidos. E aí o primeiro upgrade foi tecido e surgiu quem? Briófita, que são as samambaias. Só que tadinhas, né? Elas não tinham vasocondutor de seiva. Então, a primeira evolução das algas foi formar briófita. Só que aqui ainda não tinha flor, não tinha semente, não tinha flor, não tinha fruto, não tinha nem xilema e nem floema, ou seja, não tinha nada, tadinha. Surgiu xilema e floema. Qual foi a primeira planta a ter xilema e floema? As pteridófitas, que são as samambaias. Então rolou esse upgrade aqui. Agora, gente, o que surgiu depois? Sementes e flores. Só que eu ainda vou além. A primeira planta a ter semente e ter flores, ou pelo menos flores incompletas, lembrando que isso aqui é questionável, tá? Tem autor que fala que gimnosperma não tem flor. Nem flor completa. Incompleta, né? A gimnosperma foi a primeira. Só que, gente, o último upgrade aqui foi o fruto. E aí surgiram as angiospermas. E deixa eu mandar um papo para vocês. Quando a gente olha briófitas e pteridófitas, são plantas que sempre aparecem em ambientes que são úmidos. Você pode ver um musgo, uma samambaia, sempre está numa floresta, que é um ambiente muito úmido. E por que essa galera aparece em ambientes úmidos? Porque a reprodução desses vegetais depende de água. Porque o gameta masculino dessas plantas tem flagelo. Ele precisa bater o flagelo dele pela água até chegar no gameta feminino. Então, se não tiver água nas briófitas e nas pteridófitas, elas não vão reproduzir. Isso é muito importante. Então, elas têm uma extrema dependência de água. Tanto que você não vê musgo nem samambaia no deserto. Você não vai ver essa galera aqui em ambiente de pouca água. Agora, ambiente com pouca água, você vai ver gimnosperma e angiosperma. Rodrigo, tem angiosperma no deserto? Tem. Cara, o cactus está aqui, ó. Aqui, ó, cactus. Prazer, aluno do ProEnem, tá? Então essa galera consegue sobreviver em ambientes com pouca água. Por quê? Como é que o gameta masculino de uma gimnosperma e angiosperma consegue chegar até o feminino? Eles têm uma estrutura chamada de tubo polínico. Sabe o pólen? Ele é uma estrutura masculina e quando esse pólen cai na parte feminina da flor, ele forma um tubo. Então esse tubo polínico é quem leva o gameta masculino até o feminino. Não precisa de água para isso. Então, gente, guarda uma coisa. Briófita e pteridófita. O gameta masculino precisa de água para nadar e chegar até o feminino. Então eles dependem muito de água para reproduzir. Aqui a gente tem o que, pessoal? Tubo polínico. Então não precisa mais de água para reprodução. A planta, é claro que ela precisa de água para viver, mas para reproduzir não precisa. Então elas conseguem sobreviver em ambientes com pouca água. Pegou essa visão? Se você tiver dúvida, manda no chat que eu tô olhando, tá? Eu tô atento. Você sabe que o Rodrigo tá atento. Ó, o Romelson, cara, porque o Romelson é sinistro, né? Falou assim, o anterozoide, sim. O nome do gameta masculino de briófitas e pteridófitas é anterozoide. Eu quis segurar a informação, por quê? Se deixar, a gente sai falando uma porrada de nome na aula de planta. Eu quero que vocês foquem no que é importante, no que cai na prova do Enem. Se a gente ficar mandando tudo quanto é nome que tem, e tem nome pra caramba, eu vou dar muita informação e tu vai assim, meu Deus, o que eu tenho que saber? Aí, quando eu jogo muita informação, cara, tudo vira paisagem. Então eu tenho que focar, ó, no que é essencial. Tudo bem? Ó, a Camila mandou, ó, tem sim, aqui na região tem bastante. O pinhão é uma tradição. Cara, quem é da região ali, ó, do Paraná, cara, comer pinhão, né, assado, pinhão torrado na fogueira, cara, é uma coisa muito típica, né? Olha, Romelson é uma máquina, o brabo, né? Ela cresce reto, por isso é a árvore. Olha só que maravilha, né?
Olha aí, ó, professor Rodrigo, o caju e a castanha. Cara, ó, vamos falar disso. Castanha de caju. Caju é verdadeiro? É um fruto de verdade, não é? Vai ter isso hoje, gente. Cara, tem muito papo hoje, tem muito papo. Então vamos avançar aqui. Essas plantas aqui, ó, já falei hoje que elas produzem sementes, tá? Essas três daqui são traqueófitas, que são plantas vasculares. E algo que vocês não podem esquecer, essas aqui, ó, têm estruturas reprodutoras evidentes e essas duas aqui não têm, tá? Reprodução dos vegetais. Deixa eu trazer uma parada para vocês aqui. Vegetal faz mitose para gerar gametas. Vegetal faz meiose para gerar esporos. Não é igual a gente, tá? Porque nós, animais, fazemos meiose para gerar gametas. A planta faz meiose para gerar esporos. Tudo bem? Então, de maneira resumida, eu posso falar que na planta rola uma mitose gamética e uma meiose espórica. E aí tem uma fase de vida da planta chamada de esporófito. Gente, escuta só o nome, esporófito. Se você é esporófito, tu produz o quê? Bala juquinha? Não. Se tu é esporófito, tu produz o quê? Esporos. Ah! Então, se o esporófito produz esporos, olha o que eu acabei de falar para vocês. Os esporos são gerados por uma meiose. E eu já dei essa aula para você. Meiose faz o número cromossomial cair pela metade. Então aqui vai ser N e aqui vai ser 2N. Então as plantas que estão na fase de esporófito, elas são diploides, elas são 2N. Aí elas fazem meiose e geram os esporos que são N. Quando esses esporos caem no solo, caem numa situação favorável, eles germinam. E aí ele forma quem? O gametófito. Meu lindo, minha linda, gametófito, com esse nome tu acha que ele produz o quê? Isso mesmo que você falou, gameta. Só que eu acabei de escrever que gameta é gerado por mitose. Então o gametófito faz mitose e gera gametas. E na mitose, o número de cromossomos ele não muda. Então se esse cara aqui, ele é N, os seus gametas serão também o quê? N. Só que, gente, gameta, quando vê outro gameta, ele se junta. Essa união é chamada de fecundação. Então, um gameta N, que pode ser masculino junto com o feminino, se juntam e formam um embrião que é 2N. Cara, esse embrião vai formar o esporófito. Então, a gente acabou de ver o ciclo vegetal de briófitas, pteridófitas, gimnosperma e angiosperma. Porque para todas elas, esse esquema, esse ciclo aqui, ele é seguido, tá? Ele acontece o tempo todo, tá? Tem uma diferença ou outra? Tem. Mas isso aqui rola direto, tá, gente? Deixa eu ver aqui, ó, que tá a galera aqui, ó. Ai, que bonitinho, né? Gametas, né? Muito bom, né? Então vamos avançar, tá? Essa fase aqui, que gerou esporos, é uma reprodução assexuada. Porque lembra, reprodução sexuada tem gametas? Aqui não tem. E essa aqui de baixo é uma reprodução chamada de sexuada, porque teve gameta, teve fecundação. E quando o cara alterna uma reprodução sexuada com uma sexuada ao longo da vida, a gente chama isso de metagênese ou alternância de gerações. E a gente precisa trazer uma informação que isso cai, tá? Que é o seguinte, se você pegar uma briófita, a maior parte da vida dela, ela está na fase N, que é a fase haploide, ou seja, é a fase de gametófito. E uma pequena fase da vida dela, ela é diploide, ela está na fase de esporófito. E logo depois, para as pteridófitas, isso vai mudando. A fase de esporófito, ela aumenta e a de gametófito diminui. E ao longo da evolução vegetal vai rolando isso. E qual é a tendência? Essa fase haploide, que é de gametófito, vai ficando sempre menor, tende a ficar até microscópica. E a fase de esporófito, ela tende, ó, a aumentar, ficar mais duradoura. Então isso é muito típico dos vegetais. Tudo bem, gente? E agora, vamos ver algumas plantas, né? Olha só que imagem linda, né? Vamos falar sobre briófitas, que são os musgos. E tem outro tipo de briófita que são as hepáticas. Mas, gente, foca no musgo, que é o que interessa. Olha só esse ciclo reprodutivo aqui, né? Olha que ciclo lindo, maravilhoso. Cara, vamos começar aqui, tá? Essa fase da planta aqui, ela é chamada de gametófito. Então, o seu gametófito vai produzir gametas. E como eu acabei de mostrar para vocês, isso aqui são vários musguinhos, tá, gente? É tudo musguinho pequenininho, tá? E aqui tem o gametófito masculino, ou seja, o gameta é tipo um musgo macho, e aqui eu tenho um musgo fêmea.
Gente, o que o musgo macho faz? Ele produz gametas masculinos, que o Romelson, tá? O Romelson mandou. Se chama anterozoide, tá? E esses gametas masculinos, eles têm que sair daqui e vir para cá. Como é que ele faz esse caminho, gente? Tem que ter água nessa região. Tem que ter água. Porque aí o gameta masculino sai nadando daqui e vem e vem até aqui. E quem está aqui dentro do gameta feminino? Que é o gameta feminino? É a chamada oosfera. Então, olha só quanto nome já. O gameta masculino se chama anterozoide. É tipo o espermatozoide, mas da planta. E ao invés de falar óvulo, eu falo o quê? Oosfera. Então esse cara, que é o gameta masculino, ele nada até aqui no gameta feminino. E a fecundação, gente, rola aqui. Então vai ser o gameta masculino N, com o gameta feminino N, que vai formar um embrião aqui dentro, que é o quê? 2N. Então aqui em cima vai ter um embrião 2N. E a partir daqui de cima vai crescer, ó. E aqui a gente já vê nessa imagem. Então esse pedaço daqui para baixo já existia. Esse pedaço é esse aqui, tudo bem? Que é o gametófito, que vai ser N, que vai ser haploide. Só que lembra que a fecundação rolou aqui em cima? Quando rolou a fecundação, cresceu esse troço aqui, ó, que é o chamado esporófito. E olha só, gente, com esse nome, esporófito, tu acha que ele produz o quê? Ele produz esporos. Então, dentro aqui do esporófito, vai rolar o quê? Meiose, porque meiose gera esporos. E aí os esporos vão sair aqui, ó, e aí germina e fecha o ciclo. Tudo isso que eu mostrei aqui para vocês, gente, estava naquele diagrama de esporófito e de gametófito, tá aqui. Só que aqui agora é com imagens. E o que eu quero que você lembre desse slide? Porque a aula aqui hoje é muito honesta, tá? A aula é muito honesta, muito honesta. Eu preciso de água nessa fase para o gameta masculino fecundar no feminino. E eu tenho meiose aqui para gerar os esporos. Lembrando que a meiose, ela reduz o número cromossomial. Porque se o esporófito é 2N e rolou a meiose aqui, os esporos gerados, olha aqui, ó, serão N. Tudo bem, gente? Deixa eu ver como é que vocês estão aí, ó. Olha aí, ó. Me disseram. Meu senhor, me ajuda com biologia. Gustavo, persevera, desiste não. Professor, por que tem essa alternância entre a fase de esporófito e do gametófito? Qual é a vantagem da predominância do gametófito em termos de evolução? Ô Paula, na verdade é o contrário. Ao longo da evolução, conforme o vegetal vai ficando mais complexo, ele tende a ter menos fase de gametófito, que é a fase haploide. E ele tende a ter mais fase de esporófito, que é diploide. E lembra que diploide o cara tem 2 cromossomos de cada tipo? Isso dá mais resistência para ele. Então é melhor isso. Ó, o Maxwell mandou, sabia que grama é angiosperma? E é, né? Olha só que legal, né? Vamos falar agora de samambaia. Pteridófitas. Tem um exemplo de samambaia? Samambaia todo mundo conhece, né? Aquela que tem aquela folhinha mais alongada. Mas existe também uma outra planta que minha avó adora. São as avencas. É uma folha meio triangular, né? É tipo uma samambaia, só que a folha não é compridinha. A folha, ela é triangular. E se você um dia já prestou atenção numa samambaia, você deve ter visto isso aqui. Isso aqui aparece naquele vasinho da samambaia. Isso aqui, gente, é uma samambaia que está se desenvolvendo. Ela está toda enrolada, ela vai esticar, e esses filamentos aqui vão abrir e vão formar o quê? As folhas. Cara, vamos entender aqui como é que rola o ciclo. Aqui está a nossa samambaia, isso aqui é um báculo, tá? E eu não sei se você já pegou uma folha de samambaia e já olhou ela por trás. Quando você olha ela por trás, você vê esta imagem aqui, ó, já viram? Essas bolinhas aqui. Cara, a samambaia coloca isso quando ela vai se reproduzir. Essas bolotinhas são chamadas de soros. Caraca! Então essas bolotinhas são chamadas de soros e eles aparecem quando a samambaia vai se reproduzir. Muita gente olha e diz, ai, minha samambaia tá doente, minha samambaia tá com sarampo, vou levar ela no veterinário. Nossa, meu Deus, né? Fala merda não. Então, essa samambaia apresenta essas bolinhas aí meio marrons, né? Quem já viu isso? Quem já viu isso, fala comigo, né? Quem já viu isso, fala comigo. E aí, o que o cara fez aqui nessa imagem? Ele cortou em cima dessa bola. Cara, e tu pode ver que aqui dentro, ó, tem a produção de esporos. Ou seja, se aqui dentro dessas bolinhas está tendo produção de esporos, tá rolando a meiose, gente. E dentro do ciclo da samambaia, tem uma fase de gametófito, que é uma fase menor.
E esse cara aqui é o gametófito da samambaia. E de novo, tem gameta masculino aqui, tem gameta feminino aqui. E eles estão nessas regiões aqui distintas. Então, para esse gameta masculino que está aqui, nessa área, chegar até aqui no gameta feminino, tem que ter o que aqui ao redor, gente? Tem que ter água. Mais uma vez, temos dependência de água para reprodução. E aqui está um ciclo, né, reprodutivo. Vamos começar por aqui dessa vez. A samambaia que está na casa da sua avó é isso aqui, tá? É um esporófito e ela é 2N. Dentro daquelas bolotinhas marrons que eu mostrei para você, que ficam atrás da planta, rola meiose. Caraca! Então se rola meiose, eu estou pegando a samambaia que é 2N, fazendo meiose e gerando esporos que são N. Aí esse esporo germina, olha aqui, ó, germinou. Formou o gametófito feminino, que é chamado de prótalo, tá? E dentro desse gametófito feminino, tem a estrutura feminina que está aqui e a masculina que está aqui. Só que o gameta masculino daqui tem que nadar até aqui. E para nadar tem que fazer o quê? Tem que ter água, gente. Então esse ambiente tem que ter água. É mais uma planta que a gente precisa de água. Por isso que você não vê samambaias em lugares secos. O comum é encontrar samambaias em lugares úmidos. Por exemplo, no Brasil. Quais são os biomas que são lotados de samambaia? É a floresta amazônica e a Mata Atlântica, porque são ambientes de clima úmido. Você não encontra abundância de samambaias no Cerrado nem na Caatinga, porque lá a umidade ela é menor e você tem menos água disponível. E aqui dentro do gametófito vai rolar mitose para gerar gametas. Esses gametas se fecundam e aqui, ó, se eu estou juntando um gameta que é N com outro gameta que é N, eu vou formar um embrião que é 2N. Aí esse zigotinho cresce e fecha o ciclo. Olha que maravilha. Então, qual é a diferença da samambaia para o musgo? Cara, a diferença é que a fase mais duradoura da samambaia foi essa. É a fase de esporófito, que é quando você sempre encontra ela. Essa fase aqui de gametófito, ela é transitória. Então, gente, guarda uma coisa. No musgo, o que predominava era o gametófito. Da samambaia em diante, o que predomina é o esporófito. E o que as duas têm em comum? As duas precisam de quê para reproduzir, gente? De água. Então, não esquece disso que você vai se dar bem. Tudo bem? Deixa eu ver aqui como é que tá. Cara, meu vizinho tem samambaia até na rachadura da parede dele. Nossa, coitado, né? Olha aí, né? Coitada, haja samambaia. Se eu não me engano, bambu é um tipo de grama. Cara, vamos parar com esse papo de bambu aí, tá? Né? Porque eu só ficar perguntando de bambu, né? Vamos evitar isso. E aqui temos um outro esquema, que é o mesmo, né? Que a gente falou agora, só que com outras imagens. Aqui está a samambaia adulta, aqui estão aquelas bolotinhas que eu falei para vocês, rola a meiose, forma esporos, aí aqui gera o gametófito, que precisa de água para rolar a fecundação, e aí ao rolar a fecundação, forma-se um embrião que é 2N, e o ciclo volta para cá. Então, gente, está dominado isso. Então, se você quer refletir melhor, quando a gente pega, por exemplo, um musgo, a fase mais duradoura dele foi a fase de gametófito. Já a samambaia, a fase mais duradoura dele foi de esporófito. E todos eles dependem de água para fecundar. Não esqueça isso. Tudo bem? E agora, gente, a gente começa a ir para o último bloco da aula de hoje. Vamos falar sobre gimnospermas e angiospermas. Aqui tem uma tabelinha que tem algumas diferenças de angiospermas. Tem dois grupos de angiospermas. Existem as chamadas monocotiledôneas e as dicotiledôneas. Pô, não sei quem falou de bambu aqui, né? Bambu. Cara, o Matheus me falou de bambu. Cara, o que é o bambu? Bambu, ele é uma angiosperma do tipo quê? Monocotiledônea. E por que a gente pode falar que o bambu é uma angiosperma de monocotiledônea? Porque o caule dele segue esse padrão. Você já viu que o caule do bambu, ele é um caule que tem vários pedacinhos, é como se tivessem vários andares? Chambinho de coração pra coração. Hoje eu quero a minha mãe brincando comigo o dia todo. O que vem do coração é gostoso igual chambinho. Feito amizade e carinho. Do sabor de ser criança. Pra nutrir boas lembranças. Chambinho é amor. Vem do coração. Coraçãozinho com sabor. Vem do coração. Quando é de coração pra coração, tudo é possível. Chambinho, alimentando o sabor da infância. O caule é grosso, a gente chama esse caule de tronco. E isso é típico das angiospermas dicotiledôneas.
Só que aí tu olha e fala assim, mas Rodrigo, que negócio é esse? Monocotiledônia, dicotiledônia, tu falou desses nomes. É o seguinte, se você pegar a semente desse vegetal e tentar separar ela ao meio, você pode conseguir ou não. Se você separar essa semente em duas bandas, ela é chamada de dicotiledônia, que é o que a gente faz com feijão. Gente, já viu que o feijão tem duas bandinhas? Isso é uma dicotiledônia. Agora o milho, tu não consegue separar em duas bandinhas. O milho, ele é uma monocotiledônia. Tudo bem? Então, eu peguei esse caso aqui porque puxaram esse papo do bambu. Então o bambu entra aqui, ó. Ele tem esse caule, dos chamados colmos. Consegue ler isso aqui, ó? Colmo. Os colmos são esses nódulos que formam o caule do bambu. Tá bom? E essa tabelinha aqui, gente, eu não vou gastar muito tempo com de vocês falando sobre ela. Depois vocês baixam esse slide aqui e deem uma olhada. Inclusive, tem essa mesma tabela no nosso material, tá? Na nossa apostila. Então você pode olhar e ver as diferenças aqui. Vale a pena você gastar muita energia sabendo disso? Cara, não vale gastar muita energia nisso não. Mas, se você tiver com o tempo sobrando, é sempre bom dar uma estudadinha, tá? Deixa eu avançar aqui. E agora vamos falar sobre a flor. Olha que coisa linda, gente. Flor todo mundo já deve ter visto, né? Tem as pétalas coloridas, aqui na base tem as sépalas, mas não vamos ficar ligado nesse monte de nome não, tá? Eu quero mostrar para você o seguinte. Aqui, nesse meio da flor, tá a parte feminina, tá legal? E esses pitoquinhos que estão aqui para fora, tá vendo aqui, ó? É a parte masculina. Então, essas bolotinhas amarelas que estão aqui em cima, tá vendo aqui, ó? São estruturas masculinas que vão produzir o quê? O pólen. Gente, não fica angustiado com os nomes, são muitos nomes, tá? Eu quero que você entenda o seguinte. Aqui, nessa parte, nessas cabecinhas, eu vou produzir o pólen. E o pólen, ele é masculino e ele tem que cair aqui, ó. Para ele descer por aqui e fecundar o gameta feminino que está aqui. Então essa é a trajetória. E essa trajetória se chama o quê? Polinização. Que é a trajetória que o grão de pólen faz daquela cabecinha, que é masculina, até a parte feminina. Só que, gente, olha só esse movimento aqui. O grão de pólen saiu daqui e ele vem para cá. E quem pode fazer isso? Algumas plantas, elas podem usar o próprio pólen para se fecundar. O nome disso é autopolinização. Só que quando você faz autopolinização, isso tem um problema. Você tem uma baixa variabilidade genética. Isso não é legal. O legal mesmo é você pegar o pólen de uma outra planta. Aí é a polinização cruzada. E a grande vantagem desse processo aqui é que isso tem uma alta variabilidade genética. Uma variabilidade genética incrível, sensacional. Então, ó, quando a planta usa o próprio pólen dela, baixa a variabilidade. Quando ela usa o pólen de outra, cara, a variabilidade genética é altíssima. Isso aqui traz muito sucesso evolutivo. Então é muito comum as plantas evitarem isso. Mas é claro, se não tiver ninguém para quebrar o meu galho, eu me resolvo sozinho. Se for o caso de uma planta que tiver estruturas masculinas e femininas simultaneamente, né? Só que para levar esse pólen de uma planta para outra, para fazer essa polinização cruzada, existem os chamados agentes polinizadores. E o agente polinizador mais simples é esse cara aqui, ó, é o vento. Quando uma planta sofre polinização pelo vento, ela tem vantagens, porque é muito fácil, né? O vento vai lá e leva o pólen. Só que, gente, o vento não leva para o lugar certinho. O vento pode promover perda de pólen. Então, planta que sofre polinização pelo vento, ela acaba produzindo muito pólen, porque boa parte dele vai ser perdido, tá? Então, plantas que sofrem polinização pelo vento, vai produzir pólen pra caramba. E para produzir pólen pra caramba, tem que ter muitos estames, que são aquelas cabecinhas que eu falei para vocês. E para cair na parte feminina, a abertura da parte feminina tem que ser larga, tá certo? Então essa é a polinização pelo vento. Agora, a outra polinização que eu tenho é feita por inseto e por aves. Só que, gente, o que a abelha vai fazer lá na flor? O que o inseto vai fazer na flor? O que um beija-flor vai fazer na flor? O que uma ave vai fazer na flor, gente? Ela vai lá pegar o quê? Uma substância doce que a flor produz, chamada de néctar. Então, a abelha não vai na flor de graça, ela vai lá pegar o néctar, que é uma secreção doce. A abelha vai lá, bebe esse néctar, e quando ela vomita esse néctar lá na colmeia, forma um mel. Nossa! Gente, só que na hora que ela foi lá pegar esse mel, o corpo dela sai recoberto de quê? De pólen.
Então, toda vez que você vê uma polinização por inseto ou por aves, a gente precisa ter o quê? Para essa galera ir aqui, a gente precisa de néctar. Tem que ter néctar. E o néctar é a substância doce que vai atrair. E para ficar fácil a vida de insetos e de aves, as flores geralmente são perfumadas, o cheiro vai atrair, e as pétalas elas são bem coloridas e bem vistosas, que chama a atenção. Você vai ver que geralmente as aves, né, quando vão polinizar, né, quando vão pegar o néctar de alguma planta, cara, geralmente tem um cheiro forte, tem uma cor que chama atenção e tem que ter esse néctar que é uma secreção doce. Cara, e o beija-flor, né, é um belo exemplo para isso. É uma ave, porra, que parece estar drogada, né, parece que usou cocaína, tá toda acelerada, né? Por quê? Porque tá o tempo inteiro precisando de alimento, tá o tempo inteiro, pô, atrás de quê, gente? Tá o tempo inteiro atrás de quê? De néctar. Tudo bem? E a gente toma vômito de abelha, né? Olha aí, né, professor? Pô, o Jefferson mandou, é isso mesmo, Jefferson. Essa fase sexuada com a assexuada das plantas é chamada de alternância de gerações. A Sashla mandou assim, professor, quando a planta não tem pétala colorida, quando não tem cheiro, não tem néctar, geralmente o agente polinizador é o vento, tá? Porque o vento, pô, não é tão exigente assim. E uma outra coisa que vale a pena a gente comentar. Tem um personagem da história brasileira muito importante chamado Dom Pedro II. O Dom Pedro II, gente, além de ser, né, ter sido imperador do Brasil, né, lembra? Segundo reinado? Já deve ter tido essa aula aí com Otto. Cara, o Dom Pedro II, ele adorava botânica. Ele adorava plantas. E o que ele fez? Ele trouxe da Europa várias árvores que ele adorava as frutas. Ele trouxe. Tanto que o Jardim Botânico aqui do Rio de Janeiro, cara, é uma obra do Dom Pedro II, tá? Então o Dom Pedro II era um cara que curtia muito botânica. E ele trouxe para o Brasil várias árvores porque ele amava o fruto. Só que, gente, essas árvores nunca deram fruto, nunca. Porque o Dom Pedro trouxe a árvore, mas não trouxe o quê? O agente polinizador. E ele não trouxe, talvez, as aves, não trouxe os insetos que fizessem essa polinização. E olha só, graças a Deus que ele não trouxe. Porque trazer insetos, trazer aves de outros países, pode dar merda? Pode. Pode virar o quê? O pombo. Porque o pombo veio da França para o Brasil e virou o quê? Uma desgraça. Esse bicho terrível, né? Horroroso, que fica aí, ó, cagando para tudo quanto é canto, né? Olha que horrível. Então, Dom Pedro tinha uma ideia boa, que é trazer umas frutas maneiras, mas não trouxe o agente polinizador. Aí não tem como ter fruto, né? Não tem polinização. E galera, além de vento, insetos e aves, quem pode ser também um agente polinizador? Morcegos. Eita! Rodrigo achava que morcego só se alimentava de sangue. Escuta só 2 espécies se alimentam de sangue. A grande maioria se alimenta de néctar, tá? E o morcego, ele vai lá, né, pegar o néctar. Olha aí, ó, pegamos um flagrante aqui do morcego, né? E para o morcego ir na flor, ele quer um néctar também. Mas, gente, precisa de pétala colorida para o morcego? Não, porque o morcego é cego. Então a gente vai ter o quê? Flores que se abrem à noite, flores com néctar, flores bem perfumadas, e um grande exemplo de flor que é polinizada por morcego é uma flor que é chamada de dama da noite. É uma flor que durante o dia está fechadinha, quando chega à noite ela se abre. Cara, e ela solta um cheiro muito forte, que na minha opinião, é um cheiro que é enjoativo, né? É enjoativo, é um cheiro, cara, nojento, enjoa. Mas por que tem que ser um cheiro tão nojento assim? Cara, porque o morcego é cego. Então, pelo cheiro, ele vai conseguir chegar lá onde tem que chegar. Tudo bem? E como é que é a fecundação? Então, o gameta masculino, aliás, o pólen saiu daqui, veio para cá. Pode ter sido vento, pode ter sido um morcego, pode ter sido uma ave, pode ter sido um inseto. Caiu aqui. Essa parte é feminina. O que vai acontecer, gente? Vai crescer aqui, ó, o chamado tubo polínico, é um tubo. E dentro desse tubo vai descer uma célula, que a gente vai ver aqui. Essa primeira célula que desce aqui, que está em rosa, é o gameta masculino. E esse gameta masculino que está aqui, ele vai querer se juntar ao gameta feminino. Só que logo atrás vai o chamado segundo núcleo espermático. Então escuta só, quando o pólen sai daqui e cai aqui, forma o tubo polínico, e dentro do tubo polínico vão 2
gametas, 2 células, o primeiro núcleo espermático e o segundo. E eles querem se juntar, eles querem fecundar coisas que estão aqui dentro, que são femininas, tudo bem? O que vai rolar? Qual é a sequência aí, né? Quem vai dar match com quem? O primeiro núcleo espermático, que é masculino, se junta com a oosfera, que é o gameta feminino, forma o zigoto. Isso aqui, gente, é o bebê planta. É o baby Groot, né? Bebê planta, vai dar uma árvore isso aqui, tá? Só que, gente, atrás não estava indo o segundo núcleo espermático? Dentro da estrutura feminina da planta tem 2 células. E cada uma dessas células, ela é N. Ela é o núcleo polar. E aqui rola, gente, né, um trisal. O segundo núcleo espermático se junta com um dos núcleos polares e se junta com o outro núcleo polar. Ou seja, 3 células se juntam de uma vez só. Isso forma um núcleo triploide 3N. E aí tu pode olhar e falar assim, mas Rodrigo, isso está muito detalhista. Sim, isso caiu no Enem. E essa parada aqui, ó, o núcleo triploide, o que isso vai virar, gente? Isso aqui vai virar o chamado endosperma secundário ou albume. E isso vai ser a reserva nutritiva de quem? Do embrião. Essa palavra embrião 2N era para estar aqui, né? Então o bebê planta, ele vai se alimentar disso, que vem dessa fecundação dupla que rola aqui. Porque vai ter um embrião que é 3N nessa história, né? Que coisa incrível. E nesse caso aqui, gente, nós não precisamos de água para fecundação. Não precisou. Porque o tubo polínico, que é esse tubinho que eu mostrei para vocês, levou o gameta masculino até o feminino. Se tiver no meio do deserto sem água, vai rolar a fecundação. Pode rolar, que eu garanto, tá? E aqui formou o embrião, tá vendo? Só que tem um detalhe. Existe uma estrutura da flor, que é essa parte feminina aqui, ó, por fora. E essa parte feminina que está aqui por fora se chama ovário. O que vai acontecer? O embrião que está aqui dentro, ele precisa de uma capa ao redor. Como é que se chama essa capa ao redor da semente, que é um embrião? A gente chama de fruto. Então vai ter um hormônio aqui que vai estimular, né, a formar um envoltório na semente. Esse envoltório vai ser o fruto. Só que para ter isso, eu preciso de hormônios. E o grande hormônio que vai atuar isso, que a gente vai ter essa aula mais para frente, são as auxinas. Outro hormônio que participa disso também são as giberelinas. Então, quando o ovário, que é essa região aqui, recebe a auxina, que é um hormônio da planta, ela se hipertrofia e vira o fruto. E aí, olha que bonito, a semente, ela vai ter o ovário hipertrofiado e cresce o fruto aqui ao redor. Então, gente, começamos a definir um termo aqui importante. O que é fruto? O fruto, da biologia, é quando a porção carnosa, aquela porção suculenta, ela vem da hipertrofia do ovário da flor, que é essa região aqui. Se não vier do ovário, é um fruto falso. A gente chama de pseudofruto. Então, o fruto verdadeiro vem desse processo, da hipertrofia do ovário. E olha que coisa maneira. Aqui teve fecundação, formou a semente. Aí o embrião produziu os hormônios, hipertrofiou o ovário e formou o fruto. Aí vai ser um fruto que tem semente. Mas agora, se eu pegar auxinas sintéticas e jogar na flor, imagina, você vai num pé de uva, né, numa videira, numa parreira, e jogou a auxina sintética. O que o ovário daquela parreira vai pensar? Ih, fui fecundada. O ovário ele vai crescer, vai formar uva, mas não vai ter o que é lá dentro, gente? A semente. Sabe aquelas uvinhas que a galera adora? Aquelas uvas sem semente, que são chamadas de uvas Thompson. Tem uma outra uva também, que é uma uva sem caroço, mas é extremamente doce, que o pessoal chama de uva cotton candy, né? Que é a uva algodão doce, extremamente doce, né? E a galera adora. Parece que uva sem caroço, gente, é a bala fine da natureza, né? Porque é docinha, né? E ali, cara, você gerou uma hipertrofia de ovário, mas não teve fecundação porque tu enganou a planta. Olha que safadeza. Olha aí, ó. O pessoal aí, ó, ama, né? Ama, o pessoal ama. Já ensinei a vocês a fazer fruto sem semente. Já ensinei. Olha aí que maravilha, né? Então, o que é um pseudofruto? É quando a parte carnosa não vem do ovário. E o que são frutos partenocárpicos? São os frutos sem semente. Então aquela uvinha que tu gosta é o fruto sem semente. A gente tem aqui, ó, uma maneira natural disso acontecer, tá? Tem algumas plantas que naturalmente não têm semente. Um exemplo seria, cara, o limão Tahiti. Sabe aquele limão verdinho? Ele não tem semente.
A laranja da Bahia. Cara, e é muito difícil, né, dar essa aula aqui no ProEnem, porque eu sei que laranja da Bahia não tem na Bahia, é outro nome lá. A banana também não tem semente, pasmem, e tem uma maneira artificial, que você aplica hormônios ali, que você tem a uva sem caroço. E o que são pseudofrutos? É quando a parte suculenta não vem do ovário. Mas é fruta? É, só não é fruto, porque fruta é um termo botânico. Porque no mundo que a gente vive, gente, fruta é o quê? É qualquer coisa doce, praticamente. Deu numa planta e é doce, eu vou chamar de fruta. Agora, tem coisa que é fruto, não é doce, e você não chama de fruta. Quer ver um exemplo? Tomate. Cara, o tomate é um fruto verdadeiro. Aquela polpa suculenta do tomate, ela vem do ovário. Mas olha só, como o tomate não é doce, você não bota ele no setor de frutas. Você não bota um tomate numa salada de frutas. Quer ver outra coisa que é um fruto verdadeiro? Azeitona. Tu não mete azeitona numa salada de frutas. Mas, por exemplo, numa salada de fruta tu bota morango. E agora fica bolado. Morango não é fruto. Morango é um pseudofruto, porque aquela polpa vermelha dele não veio do ovário, veio de outra parte da planta. Então olha aqui, ó, morango. A parte vermelha não é o fruto. O fruto que existiria são essas sementinhas aqui, tá? Que não cresceram. Se você pegar, por exemplo, a maçã, essa parte aqui de fora que a gente come, né? Não é o fruto também. E é o que o pessoal perguntou, caju. Cara, essa parte aqui suculenta do caju, ela não vem do ovário, ou seja, essa parte aqui não é o fruto. E onde que está o ovário do caju? Está na castanha. Aliás, já tomou, Renan? A Fanta de caju lançaram essa semana. Brotou aí uma Fanta de caju. O pessoal do Ceará deve adorar, né? Porque tem a cajuína. A Fanta quer roubar a cajuína. Olha aí. Então aqui está o ciclo que a gente já descreveu para vocês. E para a gente poder finalizar, as gimnospermas. Não tem flor completa, não vai ter fruto, tá? E as gimnospermas, galera, elas têm o quê? Elas têm os chamados estróbilos, que são aquelas folhas que a ponta é bem fininha. E tem partes reprodutoras. Olha aqui, ó. Aqui eu tenho uma pinha. E dentro das pinhas eu tenho o pinhão. O pessoal do sul, ó, já reconheceu logo isso, né? E olha aqui, ó, o pinhão. E o pinhão é a semente. E qual é a diferença de uma gimnosperma para uma angiosperma? Primeiro, não tem fruto. E olha só, gente, não tem inseto, nem aves, nem morcegos como agente polinizador. O único agente polinizador aqui é o vento. Então fica clara essa diferença. Tudo bem? Pessoal, hoje foi só a primeira aula de vegetal. Alguns termos, né, alguns conceitos a gente vai retomar nas próximas, tá? Eu sei que é uma aula muito densa. Cara, a gente passou por todas as plantas hoje, mas, cara, foi uma bela aventura em 45 minutos. Tudo bem? Então, gente, eu desejo a vocês uma excelente noite, um excelente final de quarta-feira e quarta-feira que vem, onde nós estamos, Renan, aqui para essa aula com vocês. Então, um beijo, até semana que vem. Valeu! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.